E aí, tá tudo bem com você? Eu sou o Wellington Calazans, estou aqui para falar sobre os dois grandes acontecimentos deste 1º de outubro. O que aconteceu? Primeiro, 75º aniversário da República Comunista da China, e no discurso Xi Jinping foi muito claro que a reunificação da China faz parte de um processo histórico natural do país, ou seja, Taiwan é China e ninguém se meta com isso. Para ficar muito claro, esse foi o ponto que eu estava comentando no programa Hora 10, o jornal da noite no canal de notícias da televisão pública de Angola, e infelizmente tivemos uma queda de sinal e perdemos o acesso à sala de transmissão. Mas vocês vão ver daqui a pouco a minha opinião sobre a questão de Israel dentro das perguntas que foram feitas e também um pouco do que eu comentei sobre essa questão da China. Agora, sobre Israel, a situação hoje foi bastante agitada, né? A mídia que cantou vitória, a mídia que ficou falando que com a morte do líder do Hezbollah, Israel iria dominar o planeta. Aí aqueles pilantras, pastores neopentecostais que ficam aí falando porcaria sobre um tal de judaico-cristão, que não é nem judaico nem cristão, falaram que é o povo escolhido, blá, 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 aquela conversa mole, né, de fanático religioso ou oportunista canalha. E Israel viu que o Iron Dome não é essa Coca-Cola toda, e para ser povo escolhido tem que se esconder nos bunkers, né? Porque senão os mísseis iranianos atingem a cabeça. É o seguinte, o que estão chamando de ataque do Irã, nessa imprensa canalha de propaganda, foi uma retaliação prometida pelo Irã. Recentemente, a morte do líder do Hezbollah, mas anteriormente pela morte do líder do Hamas em solo iraniano, e no mesmo episódio da morte do secretário-geral do Hezbollah, no último sábado, sábado, né, também um militar de alta patente do exército iraniano foi atingido mortalmente. Então, para os iranianos, esta retaliação ela é conclusiva, mas se Israel atacar o Irã, eles vão, de acordo com as palavras das autoridades iranianas, jogar muito mais duro. Agora, a grande questão aqui é a briga contra as imagens, né? Antony Blinken, Netanyahu, cara de pau, assim, os caras não têm vergonha de mentir descaradamente, assim. Se eu fosse botar aqui a sequência de vídeos que eu tenho e as pessoas que eu conversei, que estão no local, meu amigo, foi porrada. O Iron Dome, assim, não intercepta nada. É um negócio lá, né? O Iron Dome, como diz o Rubão, né? Então, fica complicado comentar sobre uma coisa tão perigosa. Como eu falei no programa ontem, uma guerra de fronteiras, né, que começou ali com a questão do Hamas, Palestina e tal, já está se transformando em regional, porque já envolve inclusive agora o Irã diretamente. E se os Estados Unidos realmente entrarem, que eu acho difícil, sem grana, os Estados Unidos não têm dinheiro, logística complicadíssima, pode ser humilhado no mar pelos Houthis. Pelos Houthis, imagine. Que humilhação. Não é? E pode acontecer aquilo que a gente falou, entrar Rússia, entrar China, Coreia do Norte, e aí virar guerra mundial. Então, eu desaconselharia aí o Netanyahu a cometer essa loucura, porque ele vai sobrar feio. Ele, pessoalmente, né? Porque certamente, por tudo que ele fala e por tudo que ele fez, querem ele vivo. Né? Até que ele morra. Você entende o que eu estou falando.
Então vejam aí o comentário, os cortes que foram feitos pela Amanda Rabuski. Muito obrigado, Amanda. E aproveito para pedir para você que curta, comente e compartilhe esse vídeo. Quem pode, colabora com o Pix para que o nosso trabalho possa cada vez mais ser amplamente difundido e também nós possamos ampliar o volume de conteúdos exclusivos aqui para o canal, tá bom? Grande abraço e vamos lá assistir ao vídeo. Volto no finalzinho para me despedir. É com Wellington Calazans e o Isso Agostinho que eu converso já a seguir. Vou saudar aos dois. Wellington, boa noite e bem-vindo a mais uma edição do Hora 10 da Noite. Boa noite, Dorival Doleixo. Boa noite, São Agostinho. E a você assistindo a Hora 10. É um prazer estar aqui. Boa noite. Wellington, mesmo com este apoio dos Estados Unidos, que é mais uma vez aqui reafirmado também, a dúvida persiste, Israel terá capacidade para lidar com todas essas frentes? Não terá condição. E os Estados Unidos também não podem fazer muita coisa. Não adianta prometer que não vai ter condição de fazer. Primeiro que a logística é extremamente complexa. Se os norte-americanos trouxerem de volta, as bases navais serão afundadas não por Irã ou por Líbano, mas pelos Houthis, que fazem esse trabalho de maneira brilhante. E não conseguem ser interceptados com artefatos extremamente baratos. Isso também deve ser dito. A verdade é que foi uma humilhação. Não adianta Netanyahu dizer que ninguém morreu ou ninguém ficou ferido. Não adianta os Estados Unidos dizerem que interceptaram, porque eu tenho olhos e vi as imagens. Só se o Iron Dome estiver instalado nas superfícies atingidas, aí tudo bem. Né? Mas foi uma grande resposta dos iranianos. O colega Sal foi muito feliz quando ele fez o retrospecto. Foi uma resposta a vários episódios. Não é um ataque do Irã contra Israel, é uma retaliação ao que Israel fez contra o líder do Hamas em solo iraniano, contra o secretário-geral do Hezbollah e também um quadro superior do exército iraniano. Então, para os iranianos, a operação está encerrada, desde que não haja novas investidas. Mas o Benjamin Netanyahu, que nunca perde a mania de querer ser maior do que aquilo que ele realmente é, já prometeu que vai fazer, que vai acontecer. Se o fizer, a nova resposta dos iranianos deverá ser com armas ainda mais potentes, que o Iron Dome provou não ser capaz de interceptar. Eu tenho amigos que vivem em Israel e entrei em contato hoje com pelo menos 4 deles, que eles me falaram que o estrago foi grande em Tel Aviv. Então, eu não preciso da opinião de Antony Blinken ou de Benjamin Netanyahu, que estão fazendo propaganda de guerra. Eu tenho olhos, recebo material e tenho amigos que estão no local e disseram que estão com medo, querem fugir. Mas o aeroporto está com as atividades encerradas. 2 milhões já saíram de Israel nos últimos meses. Depois do que aconteceu hoje, muito mais irão sair. Então, vai expandir para onde? Para ser ocupado por quem? Né? Perguntas básicas. E o prejuízo financeiro. Sabe quanto custou a defesa de Israel hoje? Aproximadamente 20 bilhões de dólares. Um dia. Então, temos que falar coisas sérias. A cada dia, Israel tem que gastar 1,2 bilhão de dólares em defesa. Então, ninguém vai aguentar uma guerra prolongada contra toda a região, como eu falei aqui em outros comentários. A situação é que uma guerra de fronteiras iniciada por Israel na faixa de Gaza está se transformando numa guerra regional que poderá vir a ser uma guerra mundial, como falamos também aqui nesse espaço em outras oportunidades. Mas ficam políticos egoístas apegados ao poder, vaidosos e, o pior, praticando messianismo, resgatando Torá, dizendo que estão protegidos, isso e aquilo, quando os mísseis, não é, fazem estrago.
Estamos falando sobre guerra e o mundo não precisa de uma guerra por causa do messianismo de Benjamin Netanyahu e muito menos das mentiras que são necessárias pelas autoridades norte-americanas que estão em campanha eleitoral e não querem ser desmoralizadas nas urnas. Esta é a grande questão. Então, os iranianos deram uma resposta bastante consistente e espero que o juízo de todos agora acalme e pare por aí. Porque se continuar, a situação vai ficar muito grave, Dorival. Certo. Bem, vamos simplesmente a um comentário aqui muito rápido à volta deste assunto ainda. Wellington, mais do que o apoio americano, eu gostaria também que fizéssemos talvez aqui um foco nas palavras que foram, portanto, usadas por Kamala Harris e também Donald Trump, enquanto uma deixa claro que vai continuar a apoiar o Irão para, digamos, ou seja, vai continuar a apoiar Israel para continuar a ter capacidades para defender-se do Irão. O outro candidato também aqui à presidência americana, nas suas palavras, ou seja, Kamala Harris disse que vai sempre garantir que Israel tenha capacidade para se defender do Irão e Donald Trump acredita que o mundo estará a arder porque não existem lideranças que possam fazer com que as coisas estejam alinhadas. São apenas 2 trechos dos pronunciamentos de cada um dos dois, mas em linhas gerais, como é que acabas por analisar aqui os pronunciamentos tanto de Kamala Harris como de Donald Trump à volta desta situação, deste conflito? Olha, discurso para consumo interno, ambos concorrem aí, disputam votos nos Estados Unidos da América e ambos tentam agradar aos patrões, que são os mesmos, né? Os mesmos patrões que financiam a campanha de Donald Trump são os patrões que financiam Kamala Harris. Então, é assim, todo mundo prometendo ajudar Israel numa guerra, enquanto a catástrofe natural nos Estados Unidos, o governo disse que não tem dinheiro mais para ajudar. Então, Dorivaldo, estamos aqui diante de uma situação extremamente delicada do ponto de vista da comunicação. A comunicação de guerra de Estados Unidos e Israel e o Irão, que nós temos que fazer um filtro sobre tudo aquilo que eles falam, porque vem muita mentira no pacote. E, do ponto de vista eleitoral, tanto Donald Trump como Kamala Harris, eles tentam agradar os patrocinadores de campanha e, ao mesmo tempo, tentam trazer um discurso que pensam ser agradável ao eleitor norte-americano, quando o eleitor norte-americano não está preocupado nem com a Ucrânia, nem com Israel, estão preocupados com o emprego, com a dívida do estudante, com uma série de problemas internos. Então, eu vejo, Dorivaldo, que o oportunismo político, ele poderia ser substituído pelo silêncio. Porque, pelo menos, falar na hora certa, a coisa certa, causa um impacto eleitoral maior. Se eu fosse consultor de um ou de outro, eu falaria, olha, fique calado, não toque nesse assunto, porque prometer mais guerra não é o que o povo norte-americano quer. Né? Esse discurso é para agradar muito mais patrocinadores e para pegar aquele eleitorado ali, que tem muito fanático religioso neopentecostal nos Estados Unidos, que acha mesmo que Israel é uma terra prometida. Então, fazer o quê, né? Se o mundo está cheio de gente que acredita nisso. É isso, Dorival. Certo. E eu continuo contigo, Wellington, para fecharmos aqui a nossa análise. Vamos exatamente continuar na China, onde Xi Jinping acabou por enfatizar aqui a reunificação com Taiwan durante o seu discurso do pré-aniversário da China comunista. Vamos, portanto, aqui tentar perceber também esta fala de Xi Jinping à volta da reunificação da China com Taiwan, o que é algo que já temos também vindo aqui a conversar, mas um foco para este discurso feito. Olha, Dorivaldo, Taiwan é da China. Não há o que discutir aqui. Taiwan é China, sempre foi.
Se você perguntar o que é que os americanos dizem disso, são signatários do acordo Uma Só China. O que é que praticamente todos os países dizem sobre isso? São signatários do acordo de Uma Só China. Isso significa, Dorival, que essa polêmica que falam de incorporar Taiwan, unificar, isso tudo é uma propaganda que tenta dar uma ideia de separação. É como se se o Alasca, vamos lá, né? Se o Alasca resolvesse ficar independente dos Estados Unidos e a China começasse a falar que os norte-americanos querem unificar os Estados Unidos, incorporando o Alasca aos Estados Unidos. Ora, o Alasca é parte do território norte-americano e ninguém pode contestar isso. Então, Taiwan é a mesma coisa em relação à China. Não há aqui o que discutir. Então, o presidente chinês, no momento oportuno do 75º aniversário, né, da República Comunista Chinesa, ele fez um pronunciamento que fez um resgate histórico. A história conta isso. A história conta que Taiwan é China. Então, não há nenhuma novidade aqui. A questão é que o processo de demonização da China, o processo de desgaste para justificar o investimento numa guerra em Taiwan, todo esse processo começa a tentar promover uma separação em algo que não é separado, né? E também um desgaste de como se a China estivesse agredindo Taiwan, a China fosse... Bem, perdemos o Wellington. Bem, não temos nenhum dos dois, mas estávamos aqui a analisar as notas da atualidade internacional, a tentar restabelecer. Então, como vocês viram aí, eu estava comentando, aí houve uma interrupção, não é um problema técnico, nada de sabotagem, nada disso. Problema técnico, isso acontece. Tá? Vamos aqui criar loucuras. Obrigado mais uma vez, eu peço a você que curta, comente, compartilhe os vídeos do canal para que possamos ampliar o alcance e quem pode, colabore com o Pix para que nós possamos manter os custos do canal. Sim, tem custos, bastante, hein? Porque assinatura disso, assinatura daquilo para manter tudo aqui e ainda muita pesquisa, muito tempo, muitas horas de edição, trabalho, etc. Tudo isso é custo, né? Tempo é dinheiro. Conto com você também, que pode, não é uma questão aqui de obrigação. Um grande abraço e até o próximo vídeo.